Número 13, é bem conhecida a passagem que eu vou ler. É a parábola do semeador. Vamos aprender alguma palavra nessa noite, amém? Aleluia. Glória a Jesus. Mateus, o capítulo de número 13, o versículo de número 1 ao versículo de número 9. Vou ler para ganhar tempo, amém? Amém. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava ao pé na praia, estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Fizeram o quê? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. Saindo o sol fez o quê? Queimou. E porque não tinha raiz, fez o quê? Secou-se. Secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez, vamos lá? Então se assente e aplaude a Jesus. Aleluia. Que temos aqui, pastor? Aleluia. Que temos aqui? Temos uma parábola aqui que fala sobre 4 tipos de solo. O tema da minha mensagem aqui é 4 tipos diferentes de solo. Diga: 4 tipos diferentes de solo. 4 tipos diferentes de solo. Agora olha para o teu irmão, diga para ele, para ela aí: eu me enquadro em um deles, e você? Amém. Eu estou enquadrado aqui dentro desses 4 tipos diferentes de solo. Mas o último é o melhor deles. Ninguém quer ser a semente que ficou à beira do caminho. Ah, mas a ave do céu vai arrebatar a palavra. Logo é os sem fé, os desigrejados, os que não têm mais fé. Ninguém quer ser esse. Ninguém quer ser a semente que caiu no terreno pedregoso, em pedregais. O sol veio, ela logo cresceu, aprofundou-se as raízes, mas não tinha mais como aprofundar-se. O sol veio e deu em cima das raízes e a secou. Ninguém quer ser essa aí. Eu não quero ser, você quer? Uma outra parte caiu nos espinheiros, cresceram também. Logo os cuidados do mundo a sufocaram, deixaram-na sufocada. E o que acontece, pastor? Acontece que os cuidados financeiros, os cuidados materiais do mundo não deixou essa semente brotar, e ela também pereceu. E se olhar para essas 3 aqui,
aqui, junta as três, não dá uma. Eu não quero ser esse tipo de semente. E você? Eu não quero ser. Você quer ser esse tipo de semente? Não. Mas alguém aqui procede como essas sementes. Então é muito importante a gente prestar atenção na palavra de Deus. Ninguém quer ser esse tipo de semente. A outra caiu em boa terra e produziu 3 tipos de fruto: 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Ah, mas eu quero ser esse tipo de semente que gera fruto. E você? Amém. Amém. Você quer ser esse tipo de semente? Amém. Porque se você não quiser ser esse último tipo de semente, você se enquadra em uma daquelas 3. Mas para ser esse tipo, o terceiro tipo de semente, que frutifica, que é frutífera, existe, irmão, a cobrança. Existe, irmão, a dedicação. Existe, irmão, a perseverança. Então, para ser este tipo de semente, muitas vezes traz os maus tratos que a interpelam, que a intercalam, que a faz muitas das vezes querer retroceder. Esse tipo de semente, ela tem algo chamado de perseverança. E perseverança é uma coisa que tem faltado no cristianismo. Primeiro, porque Jesus, no capítulo 24 de São Mateus, no versículo 12, ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o que acontece? O que acontece? Só tem uma coisa que faz o amor esfriar. E o que é, pastor? Multiplicação da iniquidade. Iniquidade, generalizando, está no contexto geral de tudo aquilo que não presta e que desagrada a Deus. Então, irmãos, muito cuidado com isso aí. Muito cuidado. 4 tipos diferentes de solo. Parábolas. Essa palavra vem do grego que significa parabolis ou parábolis, que significa algo lançado de lado. Uma comparação. Uma parábola tem a hipérbole, que é mais do que uma parábola, é um exagero, e existe algo na parábola que é posto do lado para comparar. Por exemplo, aqui tem um vasozinho com azeite, aqui tem um com água, e obviamente aqui, comparando, são líquidos, mas um é diferente do outro. Então logo água e óleo não se misturam. Ou se misturam? Então existe água e existe óleo que não se combinam. Mas se juntar os dois, irmãos, você bate. Aparentemente você vai ver que os dois se tornaram o mesmo líquido. Mas depois de assentar-se a água, o óleo vai subir. Ele vai coalhar. Ele não vai ser água, ele vai continuar sendo óleo, sendo líquido, mas em uma consistência diferente da água. Então água e óleo não se misturam. Então a parábola é uma comparação, literalmente lançar 2 coisas semelhantes uma contra a outra. Significa colocar uma coisa ao lado da outra para estabelecer a semelhança ou distinção. Então eis aí a parábola. Jesus muitas das vezes falou por parábolas e ninguém as entendia, mas
o interessante, o tremendo, o engraçado nisso é que ele sempre virava para os discípulos e dizia: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então eu estou dentro desse contexto. Se eu não entender, o Espírito de Deus revelará toda a fonte que o homem tem nesta vida. Ela vem de 3 áreas: herdados, pesquisados e revelados. Então Deus dá, nós herdamos, nós pesquisamos, Deus revela. Então, irmãos, quer saber se a tua vida vai parar aqui ou vai continuar? Leia a palavra de Deus. A maior fonte de sabedoria é chamada de bússola do cristão, regra de certeza infalível de fé. Aleluia. Então, quem quiser progredir na vida, olhe para a palavra de Deus. Glória a Deus. Se olhar para um lado e olhar para o outro, ou retroceder, não é apto para o reino dos céus. Se olhar para um lado, se olhar para o outro, você vai ver que tem muita gente parando, outros estacionando, outros que já pararam. Eu quero te dizer uma coisa: que Jesus me dê forças a mim e a você para continuar uma vez mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: continue uma vez mais. Não pare, porque Deus te dará força para prosseguir. Jesus é mestre em parábolas. Por quê? Porque ele é mestre da vida. Então, em tudo ele fez comparação. Em tudo. Ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de quê? Pescadores de? Não foi de caranguejo, não? Não foi de siri, não? Ele falou pescadores de homens. Pescar, Edgar. Quem aqui não gosta de pescar? Pescar é bom, irmãos. Mas Jesus, ele disse assim: vos farei de vocês pescadores de homens. Por quê? Porque Jesus viu que os homens a quem ele chamou pescadores eram peritos em lançar rede, em lançar anzol, em entender de peixe, e muitas das vezes, quando o mar estava bravio, às vezes a pescaria não tinha êxito. Quando muitas das vezes iam para alto mar, passavam a noite, amanhecia o dia, às vezes não tinha êxito. Era necessário olhar para Jesus e dizer: e aí? Compreendendo como quem diz assim: eu dependo de uma palavra, eu dependo daquilo que o Senhor falar. E agora, o estado que nós estamos, passamos uma noite inteira. Jesus, ele olha para eles e fica os olhos: apanhaste alguma coisa? E eles disseram: não, Senhor. Aí Jesus diz: volta para o meio do mar, vai lá para o alto mar, lança a rede à banda direita do barco. Oh, irmão, Amém. parece até que Jesus tinha um senso de humor fora do sério, hein? Imagina você dentro da água, você só vai ficar assim, lançando rede só de um lado só. Você vai sacudir rede para frente, rede para trás, para um lado, para o outro. Jesus parece que estava com brincadeira com ele. Parece que estava brincando com aqueles homens ali. Se alguém fosse um mal criado, como muitos nos dias de hoje, você está brincando, está gozando com a minha cara? Você não sabe que no meio da água a gente sacudiu o rei para todo lado, viramos até a canoa. Poderia dizer assim, mas não. Ele falou: ide, voltai para o meio do mar e lança a rede à banda direita do barco. Irmão, o que mais aqueles homens fizeram foi lançar a rede a noite inteira. Sacode para frente, sacode para trás, para a direita, para a esquerda. Entende? Só faltaram botar a rede por debaixo do barco. Mas não pegaram nada. Aí Jesus diz: volta. E o segredo está à banda direita do barco. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não. Ide e voltai para o meio do mar e lançai a rede à banda direita do barco. Se o segredo
para ele: você está debaixo da palavra? Porque tudo é possível ao que está debaixo da palavra de Deus. Glória a Deus. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Tudo é possível, mas só quem está debaixo da direção da palavra de Deus. Não saia. Deus ainda não me deu vitória. Permaneça na posição, porque a palavra vai entrar com providência na sua vida. Então ele é mestre da parábola, porque ele é mestre da vida. Somente aqueles que conheciam a vida perfeitamente, somente aquele que conhecia a vida perfeitamente poderia interpretá-la completamente. Jesus olhou e viu que estava faltando uma coisa, e quando ele viu que estava faltando, ele falou o quê? Volta! Está faltando a palavra, volta. Ó, apanhando nada não, mas agora porque o Senhor falou, então vamos lançar a rede. Aleluia! Interpretá-la completamente. Uma parábola tem sido definida como uma história terrena com um significado celestial. Aí Jesus ele ensinou para eles isso aí. Aí eles agora, quando uma certa ocasião pós-ressurreição, Jesus se encontra com eles e fala: vem, comei. E todos atônitos. E Jesus falou: tem peixe aí? Tem pão? Tem. E Jesus já estava os aguardando, irmão. Fogueira acesa, peixe ali frito, e começou a comer com eles, e todos olhando um para o outro, atônitos. E o mistério, o segredo é: espírito comer? Não, é o Senhor mestre, a palma. Aleluia, porque espírito não come, mas Jesus estava ali com o corpo já glorificado, corpo pós-ressurreição. E Jesus partilhou com eles, os abençoou e disse: a partir de hoje eu vos farei pescador de homens, pescador de almas. A afirmação da parábola do semeador é a comparação de 4 tipos diferentes de solo. Aí nos 4 tipos ele fala do primeiro: ao pé do caminho. Segundo, pedregais. Terceiro, entre espinho. E quarto, em boa terra. Jesus concluía a história com uma admoestação. Quando ele a concluiu, ele disse: quem tem ouvidos faz o que, irmãos? Ouça. Quem tem ouvidos? Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A disposição para ouvir é o preço do aprendizado. Você se dispõe a ouvir, é o teu preço para poder aprender. Ninguém chega à presença de Deus de mãos vazias. Ninguém pode se apresentar para Ele com as mãos abanando. Tem que levar alguma coisa. Eu vim nessa noite glorificar, eu vim adorar, eu vim cultuar. Então eu tenho alguma coisa para o meu Deus nessa noite. Eu tenho o meu melhor. E você? E você? Você veio com alguma coisa para Deus nessa noite? Diga: disposição para ouvir. É o preço do aprendizado. Olha para o teu irmão, aprenda com Jesus. Diga para ele: ele tem muito a te ensinar. Então, quando ele diz aqui: quem tem ouvidos, que ouça. Ouvir não é com essa concha acústica aqui, não, irmãos. Ele está falando com o coração. Ouça com o coração. Glória a Deus. Quando se fala coração na Bíblia, hoje na escola dominical estávamos tratando sobre isso, está se falando de uma mente inteligente, tá? Está se retratando de mente, não um órgão, um bolo de carne, conhecido como órgão, que bombeia sangue para o teu corpo.
Não é isso, tá? Do antigo pensamento hebraico, referia-se ao lugar da inteligência, coração, a mente, o lugar, a faculdade da inteligência. Essa citação de Jesus tem a ver com outras passagens do Antigo Testamento. Então, imediatamente Jesus ele prefere uma parábola, ele faz uma comparação. Aí ele fala sobre os filhos do rei, ele fala sobre aqueles que recebem a palavra, ele fala que o semeador saiu para semear, ele é o semeador e semeou boa semente, mas parte caiu à beira do caminho, as aves dos céus a avistaram e as arrebataram. É aqueles que quando recebem a palavra não guardam a palavra, então as aves dos céus, as circunstâncias, Satanás e os seus demônios vai tirar a palavra que foi semeada, mas ele não pode contra a palavra. Ele pode sim, quando você dá legalidade, você desqualifica a palavra, e quando se desqualifica a palavra, perde-se a moral da palavra na sua vida. Então, no nome de Jesus, irmão, ainda que te custe ralar, ainda que te custe se chegar e ter confrontos, ainda que te custe, irmãos, pagar com a tua própria vida, em modestamente falando, pagar com as tuas circunstâncias de vida, pagar com as circunstâncias que permeiam a tua volta, ainda que te custe alguma coisa, combata contra Satanás, mas diga para ele: a palavra foi semeada e você não vai roubar. Ainda que te custe combater, combata, porque é a palavra que te vai vencer. É a palavra que vai te fazer vencer. Nesse versículo, Jesus apresenta o segundo impedimento ao conhecimento espiritual, nos versículos 11 e 12. Impedimentos ao conhecimento espiritual. Ele diz que o entendimento e o conhecimento espiritual são limitados pela ignorância. Rui Barbosa falou que a ignorância é o principal fator dos erros e dos crimes. Então, observa, pela qual o homem não é responsável. Aqui ele declara que também há uma ignorância intencional da verdade do Evangelho. E qual é, pastor? Fechou os olhos. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento, fechou os olhos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O diabo, irmãos, não tem poder para fazer nada disso na tua vida, porque tu não és incrédulo. Agora, a partir do momento que tu deixares a incredulidade entrar, parece uma coisa paradoxal, mas não é. Se você deixar a incredulidade entrar dentro de você, você passa a ser uma pessoa incrédula, e nenhum incrédulo tem vez ou tem moral com Deus, porque o compromisso de Deus não é contigo, o compromisso de Deus é com a palavra dele, e aquele que honra a Deus e a sua palavra, por ele será honrado. Quando ele fala da explicação da parábola, dos versículos 18 ao 23, Jesus descreveu 4 tipos de ouvintes do Evangelho. Primeiro, ao pé do caminho, versículo 19, seus corações impassíveis, são impassíveis. O que significa isso, pastor? Que se tornaram assim pela indiferença ou pelas pressões da vida, não receberam realmente a verdade, são impassíveis. As pressões da vida fizeram com que eles não recebessem com exatidão a palavra da verdade, e o maligno arrebata a semente que fica na superfície da terra. Diga comigo: o que fica na superfície da terra. O que quer que seja mantido na superfície da terra será arrebatado.
que o Espírito de Deus, quando eu estava estudando, ele me autorizou a te falar: o que quer que seja mantido na superfície da vida será arrebatado. O que é que você está mantendo na superfície da vida? Porque vida espiritual, olha para mim, não é para você demonstrar para ninguém que você é o mais espiritual. O diabo vai te derrubar. Larga a mão, ser trouxa. Vida espiritual não é para você estar demonstrando que você tem mais poder, que você pode desafiar Satanás, desafiar os demônios, ou pode ser o bambambam da história, não. Vida espiritual é uma vida mantida na íntegra. Eu tenho vida espiritual, eu tenho meus momentos de risada, meus momentos prazerosos, mas tenho meu momento com Deus. Eu tenho vida espiritual porque eu prezo a primazia de ter uma vida com Deus. Se a vida espiritual ficar na superfície, aonde o diabo vai enxergar que o que mais ele gosta é de quem se mete a ser espiritual, empina o nariz, e lá ele, e lá ela, e não está nem aí. Não, eu sou mais do que você. O diabo vai te derrubar, trouxa, vai te derrubar. Escute bem, irmão. Então eu não posso ser espiritual, pastor. Você pode ser. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Deus são filhos espirituais. Mas por que, pastor? Porque são filhos espirituais? Porque aquele que é espiritual conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Paulo, em Efésios 4:30, ele disse: não deis lugar ao diabo. 4:27, Efésios: não deis lugar ao diabo. E o que mais os crentes têm feito, dado lugar ao diabo. O que mais? O Espírito de Deus me ensinando, e aqui também nessa noite, através dessa revelação: o que quer que seja mantido na superfície da vida será arrebatado. O que mais? Deus está te abençoando. Quem cala consente, não está não? Amém. Porque a mim tem abençoado. Amém. Deus está te abençoando? Amém. Então não é para você mostrar para os outros que você tem o que você é. Se Deus está te abençoando, glorifique, deixe Ele ser exaltado. Aleluia. E alguém vai ver que Deus está sendo na tua vida. Você está firme na presença de Deus? Amém. Sim ou não? Amém. São poucos que dizem amém. Eu te entendo. Está firme na presença de Deus? Amém. Então glorifique a Deus. Porque Gálatas 6, versículo 1, ele diz assim: irmãos, Paulo dizendo, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, você está firme? Você está firme? Amém. Encaminhais o tal com espírito de mansidão, velando por ti mesmo, para que não te suceda a mesma coisa. Então, você está firme na presença de Deus, o outro não está? Não se sinta superior a Ele. Hoje é Ele, amanhã pode ser você. Então, se alguém parou, se alguém retrocedeu, se alguém caiu, glorifique a Deus, porque você ainda está de pé. E diga para Deus: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar a tua presença, e o Senhor vai colocar meu irmão de pé. Porque o que tem existido, sabe o que é, irmão? Nesses confrontos, é que se um cai, o outro já diz logo, menos um. O espaço está reservado para mim. Oh, irmão. Não coloca nada na superfície da terra, porque o diabo vai ver. Não queira demonstrar. Se eu sou alguma coisa, é por causa dele. Aleluia. Se eu tenho, é ele quem dá. Se eu faço,
você é alguma coisa, é Ele quem tem que ser glorificado e não você. Então, ao pé do caminho. Segunda, pedregais, versículo 20. Ou em solo pedregoso, seus corações são superficiais. Tem pessoas assim, vivendo na presença de Deus uma vida superficial, crente de aparência. Olha aqui, pessoas de aparência. Jesus olhou para os fariseus e falou: eu não respeito a aparência de homem, eu não recebo glória de homens que vivem de aparência. Vida de aparência é uma vida superficial, é aqueles que caem em terreno pedregoso. Superficial por quê? Porque começa de um jeito, mas termina de outro. Às vezes começa no espírito, termina na carne. Quem começa no espírito não pode terminar na carne. Fala você com isso aí. Se você começou no espírito, prossiga até o fim. Se começou na carne, entre para a vida do espírito. É a vida conhecida como Zoe, natureza divina de Deus. Então, seus corações superficiais começam de um jeito, mas não termina do mesmo jeito. Primeiros dias, aleluia. Primeira semana, glória a Deus. Primeiros meses, oh maravilha. Primeiros anos, louvado seja Deus. Passa mais um tempinho, aí já começa a ver defeito em tudo quanto é área. Já viu falar do famoso crente metro? Mede todo mundo, só ele que é perfeito. Sangue de Jesus tem poder. Não, mas aquela irmã, tamanho da saia dela, né? Uma vez a irmã chegou e falou para mim: senhor, vimos o tamanho da saia da irmã fulana. Eu falei: ainda bem que você é mulher, se fosse eu botar no você, está meio nas pernas da irmã. Mas o senhor não está vendo? Eu falei: não, eu tenho conta com a saia da minha mulher, irmão. Porque se ela botar, o pancão pirra. A pastoria, se ela botar uma mini saia, o bicho vai pegar lá em casa. Mas a irmã é assunto do marido dela. Se o marido dela gosta que ela ande de mini saia, uma comparação, amém? Se ele gosta que ela anda de mini saia, deixa ela, deixa ele. O que tem de bonito é para mostrar mesmo, né? Aleluia. Tem irmãs que gostam de andar com a barriguinha de fora e tem até uma coisinha bonitinha para mostrar. Agora tem outros que tem luxo mesmo, não anda não. A coisa vai ficar séria. Tá joia? Seus corações, caiu em pedregais, seus corações superficiais. A superficialidade em arte herdada, em parte adquirida, respondem com entusiasmo emocional. Quer entregar a vida para Jesus? Quer aceitar Jesus? Sim, glória a Deus. Estou aqui mais um dia. Rapaz, um dia eu já batizei de crente. Misericórdia, eu acho que dava umas 3 atas. O que tem de pessoas que já entregou a vida para Jesus na igreja, na Monte Sinai. Se fosse colocar, eu acho que uma enciclopédia seria pouco para colocar no hall de membros. Mas dá uma olhadinha se muitos permanecem. Só permanece aquele que é fiel a Deus, irmão. Luta, se ela não te matou nem te tirou da presença de Deus, glorifique a Deus, porque Deus tem te sustentado e vai continuar te sustentando. Mas falham em firmar suas raízes em profundo arrependimento. São superficiais, não tem profundo arrependimento. Assim vivem vidas fracas. Quanto à angústia e à perseguição, versículo 21 fala sobre isso. Os atingem, defiam e morrem. Eles se ofendem, tropeçam ou se perdem. Se ofendem, tropeçam ou se perdem.
Aqui cai entre os espinhos. O versículo 22 fala sobre isso aqui. Eles recebem a mensagem e são salvos, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Ninguém gosta dessa palavra aqui que eu vou falar, mas isso se enquadra tanto para o rico quanto para o pobre, tanto para o sábio quanto para o ignorante. Você é materialista? Sim ou não? Você é uma pessoa materialista? Sua visão é rasteira? Eu falo assim muito da visão da águia. Mas tem muita gente com visão de galinha. Só olha, quando não olha só o problema, só enxerga a minhoca. O resto. E quando não é isso, fica com a visão materialista. Eu tenho que ter. É verdade, a Bíblia diz que tem que ter o melhor dessa terra. Se eu tenho o melhor, é porque Deus me deu, sim ou não? Então eu tenho que devolver para Deus também o melhor, sim ou não? Por que Deus me dá o melhor e eu tenho que dar resto para Deus? Isso é visão de materialista. Materialista, ele vê a obra, às vezes em processo, às vezes definhando, e ele retém. Irmão, tudo provém de Deus. Quanto mais você entrega para o Senhor, mais o Senhor acrescenta na tua vida. Cadê os dizimistas? Essas duas coisas ameaçam a vida espiritual de cada cristão e causam a morte espiritual de muitos. Esses são os corações estrangulados. Nunca conquista, e quando não conquista, se decepciona. E quando se decepciona, a primeira palavra é essa: Deus não fez, Deus não é fiel. Ô sujeito, eu estava falando, você precisava estar hoje. Eu estava falando de tantas coisas que nós chegamos a padecer. Depois de um certo tempo, Deus começou a me abençoar. Ele pode não ter dado o que eu quero, mas Ele me deu o melhor. Deus pode não dar para você o que você quer, o que você precisa, mas Deus sempre te dá o melhor. Diga para o seu irmão: não tenha um coração estrangulado. Porque se você tiver, sua vida é artificial, é superficial. A vida de bancarrota, cujas vidas se tornaram sobrecarregadas de muitas coisas, até que a consciência em relação a Deus é completamente sufocada. A vida em relação a Deus, da semente, do terceiro tipo de solo que cai entre os espinhos, é uma vida completamente sufocada. Eu não quero essa vida para mim. Você quer para você? Quem cala o conceito, você quer ela para você? Não. Uma vida sufocada? Não. A Bíblia diz que o crente vive de glória em glória. A quarta semente, para finalizar: aqui caiu em boa terra. Estes não só ouvem a palavra, mas também a entendem. Eu não só ouço a palavra, como também a entendo. Eu entendo que o meu tempo não é o tempo de Deus. Você tem que entender que o seu tempo não é o tempo de Deus. Se não chegou o meu tempo de Deus agir na minha vida, devo permanecer nele e na palavra dele, sim ou não? Se chegou, se você entende que ainda não é o teu tempo de Deus agir na tua vida, seu dever é permanecer nele e na palavra dele, sim ou não? Estes não só ouvem a palavra, mas também a entendem. Eles produzem frutos. Produzem frutos, mas só produzem. Às vezes não tem nada em casa. Às vezes não tem nada o que demonstrar de aparência, mas é feliz porque serve a Deus. Não está na igreja por interesse, por aquilo que Deus dá, por aquilo que Deus pode fazer, mas está na igreja por aquilo que Deus é. Você está na presença de Deus. Então, estando
ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia. Você é o quarto tipo de semente, irmão? Amém. Esses são os que ouvem a palavra, mas também, não só ouvem a palavra, mas também a entendem. Eles produzem frutos, mas em vários graus. Olha, irmão, teu dever hoje é estar na oração. Sim, vamos lá. Olha, tem um culto lá na casa da irmã, aí Pedro, vamos aí, pastor. Ele entende, ele ouve a palavra, ele guarda. Porque esse aqui todos nós queremos ser, mas tem a sua cobrança. Tem a sua cobrança. Todos nós queremos ser a semente que caiu em boa terra, mas a semente que caiu em boa terra, ela produz fruto. E você, irmão, tem produzido fruto? Você produz fruto? Produz fruto em vários graus. O desafio de cada cristão é produzir mais fruto, e muitos frutos. João 15, versículo de número 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que dá fruto, limpa-se para que dê mais fruto ainda. E aquela que não dá fruto, corta e lança no fogo. Olha o que ele diz no versículo de número 5: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vós as varas. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus sua roupa não vale nada. Sem Jesus o que você come, o que bebe, o que calça, o que veste, ou o teu dinheiro não é nada. Tudo é para Ele e por Ele. Todas as coisas foram feitas para Ele e por Ele. E sem Ele nada daquilo que foi feito se fez. A finalização de tudo isso, 4 solos como sugeridos. Um quarteto dos corações humanos. Primeiro, o coração impassível. Segundo, o coração superficial. Terceiro, o coração estrangulado. Quarto, o coração firme. O primeiro solo, coração impassível. Segundo solo, coração superficial. Terceiro solo, coração estrangulado. Mas o quarto é firme.